Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus, que ela esteja presente na sua vida. Nós vamos falar neste dia sobre o tema Um olhar segundo o coração de Deus. Nós sabemos que as nossas escolhas, elas também estão pautadas ou são baseadas através do nosso olhar. Nós muitas vezes olhamos, precisamos ver aquilo que estamos adquirindo, aquilo que vamos passar a obter, aquilo que vamos tomar uma decisão, para que possamos então assim definir se aceitamos ou não, se é verdadeiro ou não, se é bom ou não. E assim, nós em todas as coisas que fazemos precisamos passar por o crivo do nosso olhar para ver as coisas e definir aquilo que vamos fazer ou vamos aceitar. A Bíblia nos revela sobre uma passagem que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, mais propriamente ali a partir do versículo 6 em diante, em que relata o momento em que o Senhor Deus incumbiu um de seus profetas, o profeta Samuel, para que ele fosse até Ramá, uma região, e ali ele ungisse um novo rei que Deus havia escolhido. Imagine você recebendo uma incumbência deste porte, desta forma. O profeta Samuel deveria ir e ungir um rei. Foi essa a instrução do Senhor. Deus o mandou que ele fosse até a casa de Jessé. E quando ele chegou, o profeta chegou nessa cidade, as pessoas ali ficaram até mesmo preocupadas. Porque sempre que um profeta do Senhor chegava em um local, em uma cidade, ou uma aldeia, ele sempre era esperado para trazer ali uma palavra de bênção de Deus, ou muitas vezes para anunciar o juízo de Deus àquele povo. Então as pessoas foram de encontro a ele e perguntaram se era de paz a vinda dele até aquele local. E o profeta Samuel, então ele virou-se para as pessoas e disse, é de paz. E ele diz, mas vinde comigo e santificai-vos. Ou seja, se preparem. Busquem ao Senhor juntamente comigo. Então, nós vemos aqui uma coisa, que o profeta, quando chegou com aquela incumbência, ele ia ungir um novo rei. E quando ele chegou na casa de Jessé, Jessé então logo chamou o seu primeiro filho. Então ele fez ali passar à frente do profeta o seu filho chamado Eliabe. E quando Eliabe passou, um homem formoso, guerreiro, de boa formosura, boa estatura, e ele pensou, certamente é este o ungido de Deus, é esse quem Deus escolheu. E muitas vezes nós procedemos assim. Mas o Senhor falou para Samuel e disse, não é esse Samuel. Não é este aquele que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. O profeta disse para Jessé, Jessé não é Eliabe. Então Jessé chamou o outro filho. Pode ser que seja ele, é o próprio Jessé, já pensando, pode ser que se não é Eliabe, quem sabe? É então Abinadab, que também era outro homem de boa estatura, boa formosura, homem guerreiro também. E assim passou, e o Senhor mais uma vez disse para o profeta Samuel, também não é este. Assim Jessé falou, então chamou seu outro filho chamado Samá. E o profeta teve que dizer, Jessé, nem esse também é o escolhido de Deus. E assim os filhos de Jessé, todos eles passaram ali, todos menos um. Todos por quê? Eram os que estavam ali na casa. Até então que o profeta Samuel virou-se para Jessé e falou, você tem mais algum filho? Ele disse, tem.
E ele então disse: tem um mais moço, mais jovem, ele está no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Ele então, o profeta, disse para Jessé: então manda chamá-lo. Nós não vamos nos assentar à mesa do banquete enquanto ele não chegar e estar aqui em nossa presença, em nosso meio. E assim então mandou chamar aquele moço jovem, lá no campo, cuidando das ovelhas. E logo chega aquele jovenzinho, porque a estatura dele, comparada dos seus irmãos, ele era bem menor. E a aparência dele não era de um homem guerreiro, de um homem que estava sempre enfrentando as batalhas, que fazia parte dos exércitos de Israel, do rei Saul. E chegou ali então aquele jovem, que ele não era um guerreiro de pegar uma espada e sair a campo guerreando a um terreno de batalha, mas ele era um homem que estava pronto para poder guerrear, para poder estar no controle, na direção do Espírito de Deus, estar sob o controle de Deus, para ser então um guerreiro, para guerrear. Esse jovem se chamava Davi. Olha que interessante. E o Senhor mesmo, ele disse para o profeta Samuel, que nós vemos aqui na palavra de Deus, no capítulo 16, e o versículo 7, quando o Senhor rejeitou o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe, o Senhor disse: não atento para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda que é. O Senhor olha para o coração, o Senhor olha para o interior. O salmista Davi mesmo, que compôs o Salmo 139, ele fala sobre isso, ele expressa dizendo: Senhor, ali ele diz, não há como eu fugir de ti, não tem como eu me esconder do Senhor, não tem como eu querer fazer alguma coisa para ficar invisível, o Senhor sempre me vê. E ele diz também que ele ainda quando era uma massa informe, o Senhor o viu, o Senhor ali estava cuidando dele. Meus queridos, o Senhor, ele conhece cada um de nós, não pela nossa aparência, mas ele conhece cada um de nós pelo nosso interior, aquilo que está no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que o Senhor conhece todas as coisas, até mesmo as palavras que ainda nem chegou aos nossos lábios. O Senhor já sabe tudo quanto havemos de falar, de pensar, tudo aquilo quanto havemos de dizer. Olha que interessante. Por isso que é importante, quando olhamos, quando tomamos uma decisão, quando estamos diante de uma situação que requer um cuidado muito grande, estar atento ao que Deus assim deseja, ao que Deus assim escolheu, ao que o Senhor assim quer. E para ter essa definição, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus ele fale conosco e obedecer ao que o Senhor diz. É importante que nas nossas escolhas, sejam elas quais forem, seja ela qual for o momento que você estiver, a decisão que você tem que tomar hoje, no dia de hoje, ou nos próximos dias, ou daqui mais algum tempo, não tome essa decisão sem antes pedir a direção de Deus. E quando Deus te disser, te revelar, te mostrar através da sua palavra, o Senhor falar com você, não duvide, não queira procurar outra alternativa, não queira procurar outro meio, não queira tirar a prova, porque Deus é quem está te direcionando, é o Senhor quem está te dirigindo. Faça exatamente como Deus assim falou com você. Obedeça a Deus. Obedeça a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor mesmo nos diz que Deus dizendo: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, está lá no livro do profeta Jeremias, e ele diz: são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos bons, são coisas boas que Deus requer, ele deseja para nós, e não é nada de ruim. Por isso nós devemos sempre ouvir e obedecer a voz de Deus, aquilo que Deus assim está colocando para nós. Que Deus possa te abençoar e que as suas decisões sejam pautadas conforme a vontade de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos dê
há sempre a direção, a sabedoria, o discernimento para todas as decisões que nós temos de tomar em nossas vidas. Que as decisões não sejam pautadas no nosso olhar, mas que sejam, Deus, dirigidas conforme a Tua vontade. Que não seja o nosso olhar humano, mas que seja um olhar do Senhor, uma decisão que vem de Ti, porque o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, e guarda-nos, ó Deus, em Ti. É o que pedimos ao Senhor e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe e que o Senhor esteja presente sempre na tua vida. Amém.